se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Olá, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia Sagrada. Na segunda viagem missionária de Paulo, através da Ásia Menor, o apóstolo desembarca em Troade, e então à noite recebe uma visão de Deus. Um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, pedindo para ajudá-los. Paulo entende o que Deus queria, e ele continua a viagem. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. É nesse lugar que Paulo começa a pregar o evangelho, ganhando uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Também houve a libertação de uma jovem que adivinhava ou era usada por um espírito de adivinhação. Mas por causa disso, Paulo com seu companheiro de combate foram presos. Mas no cárcere houve um tremor e o carcereiro que iria cometer suicídio aceita ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Deus estava e sempre estará no controle de tudo. Por que Filipos? Bom, esse era o nome da cidade em homenagem a Filipe, que era pai de Alexandre o Grande. No capítulo 3 dessa epístola, Paulo fala sobre os falsos obreiros, que eram uma ameaça à igreja. Ao que parece, alguns tentavam impor a lei aos gentios dessa igreja, mas Paulo lança o desafio aos membros dessa congregação a continuarem firmes seguindo seu exemplo, contra todo o tipo de falsa doutrina. Nos versos 18 e 19 fica difícil saber quem são esses inimigos da cruz de Cristo. Podem ser judaizantes, gnósticos ou libertinos. Uma coisa era certa, assim como esses estavam tentando destruir o Evangelho, eles seriam destruídos na eternidade, já que viviam para o ventre, então se tornavam inimigos da cruz de Cristo, porque viviam na carne. Paulo escreve essa epístola quando Epafrodito estava prestes a voltar a Filipos, após a sua recuperação. O objetivo de Paulo, ou sua intenção, era alertar a igreja sobre boatos mentirosos a seu respeito, espalhados, é claro, pelos seus inimigos, assim deixando a igreja desconfiada do apóstolo. Paulo também queria engrandecer a oferta enviada pelos irmãos. Também ele demonstra o gozo mesmo em meio às lutas e provas que estava vivendo. Paulo os alerta no capítulo 3, já que os falsos obreiros infiltrados na igreja vangloriavam-se da sua nacionalidade judaica e que tinha contato ou congregavam na igreja em Jerusalém e da sua observação da lei de Moisés. Por isso, Paulo dá seu testemunho, porque também era um privilegiado por ter sido fariseu. Mas quando a glória de Jesus apareceu a ele, então foi ofuscado todos os seus privilégios. Escrevo as mesmas coisas. O líder não pode desistir, e sim persistir mantendo a igreja segura, com a doutrina da palavra de Deus. É importante que o líder ensinador ou pregador do Evangelho nunca pare e nem se canse de ensinar as Escrituras. Portanto, uma igreja segura não é aquela que tem um pastor que faz milagres e prodígios. Uma igreja segura não é aquela que tem várias filiais. Uma igreja segura não é a mais rica, cheia de membros poderosos e de grande influência. E é segurança para vós. Seria interessante observar que parece que Paulo estava querendo dizer: é segurança para vocês e não para mim. Paulo queria uma igreja segura na verdade. Ele tinha direitos como pastor, mas abriu mão desses direitos, demonstrando sua intenção e amor à igreja. Não queria estar seguro de um bom salário todo mês, e sim queria uma igreja segura da salvação.
Por isso ele a preparava para o encontro com o noivo. Vemos hoje, ou desde sempre, pastores televisivos, famosos ministros do evangelho milionário, se aproveitando da fé das pessoas incautas, e que também são cheias de interesses, já que não podemos ausentar essa culpa da maioria, porque tais fazem deles seus mestres. No YouTube parece que virou um grande negócio ter canal para mostrar as obras e, em troca, ganhar vida boa, como desculpa de que está fazendo a obra de Deus ou ganhando almas. Vemos no capítulo 2 Paulo dizer aos filipenses que importa que o evangelho seja pregado, mesmo havendo pessoas mal intencionadas. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 15, versículo 17. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 13. No versículo 13, Paulo explica que, quanto à salvação, já havia sido realizada, por isso era completa, que era a sua vida e ministério. A diferença é que Paulo não se sentia seguro ou não se acomodava. Ele entendia que não é no meio da carreira que ele iria chegar à perfeição, até porque é no final da carreira que receberemos o prêmio. Por isso que ele disse no verso 12, não que eu já tenha recebido. Então estamos cientes de que nessa vida não receberemos nada. Paulo tinha a meta. Ele sabia que esse prêmio seria recebido no tribunal de Cristo. Nós recebemos a salvação e, com o passar dos anos ou dias, fazemos a manutenção, que é uma salvação progressiva, para no fim da vida recebermos o prêmio. Os inimigos de Paulo, gnósticos, ou sabe-se lá quem sejam esses, se diziam perfeitos. Quando Paulo fala de perfeição, ele está falando de maturidade. É preciso haver um acordo ou que andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. É isso que Paulo quer dizer. Somos salvos por Jesus. Esta salvação é perfeita e completa, mas precisamos crescer e progredir em maturidade para que haja um acordo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Paulo, mesmo preso em cadeias, se preocupava com a igreja, diferente de alguns que queriam se aproveitar da igreja. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28. Esses eram inimigos da cruz, maus obreiros, vivem para o ventre. O apóstolo não tinha ou mantinha seguro o seu próprio ventre, ao contrário desses falsos obreiros. No versículo 17, Paulo pede para que os irmãos sejam seus imitadores. Mas o que deveriam imitar? Vemos nos versículos anteriores que Paulo abre mão de privilégios para ganhar a Cristo. Isso é sacrifício e negar o seu eu. Por isso ele disse que Cristo vivia nele. O cristão precisa perder algo que o prende nesse mundo. Não podemos deixar as coisas desse mundo nos embaraçar, e nem mesmo a religiosidade. Vemos também que ele tinha o desejo de alcançar o alvo. Quem não deseja estar com Cristo, está preso às coisas deste mundo. Paulo disse que não era perfeito. Isso demonstra humildade. Fica claro que os irmãos deveriam imitá-lo nisso também. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei,
Compartilhe esse vídeo se possível e deixe o seu comentário com sugestões abaixo. Fazendo isso, você estará me incentivando a continuar com esse trabalho neste canal.